A minha fala, eu não quero ser cansativo, eu quero ser objetivo do que eu vou falar. Em direito existe um princípio que sem prova você não pode reivindicar absolutamente nada. O que é que eu quero dizer com isso? Suponha que você tenha uma casa que você construiu dentro de um terreno que você comprou sem escritura, sem nada. Você vai e constrói tua casa ali. Aí você chega em um cartório e faz uma escritura particular daquela casa. Só que você passou 4 meses sem ir na sua casa que você construiu, com muito sacrifício, com muito suor, fazendo empréstimo, até com parente. Aí o que acontece? Você passa 4 meses longe da sua casa. Só que nesse período chega uma pessoa e invade. Aí você volta de novo para a sua casa e depois você vai dizer: o que você está fazendo dentro da minha casa? Eu digo: eu estou morando. Essa casa é sua? Ele disse: essa casa é minha. Prove que ela é sua. Aí você vai e apresenta uma escritura particular. Sabe o que equivale uma escritura particular de uma casa? Juridicamente ela não vale absolutamente nada. Se não tiver uma escritura pública, que você paga muito por ela, se você não tiver e tive, você vai perder sua casa, ela e fica lá. E outra questão muito mais complexa é o uso capião. Eu não vou entrar nessa questão. O que eu estou dizendo aqui é aproveitando a fala anteriormente, quando um dos camaradas disse aqui, dizendo: olha, sem contratação, sem licitação, nada vai para frente, a não ser que se faça o quê? Um contrato via executivo e um contrato de urgência. Porque por mais que a gente bata, por mais que a comissão de transporte ela seja ativa, eu conheço o trabalho dessa comissão, porque o professor Romero Paulino, inclusive dessa comissão, a gente vai bater, mas enquanto juridicamente não existir contrato, enquanto juridicamente não existir licitação, sabe o que vai acontecer? O Seturno ele vai olhar para a gente assim: ah, beleza, é legal, desculpa vocês têm direito de reivindicar, mas vai ficar rindo, porque juridicamente não existe base. E é o executivo que ele tem que chegar e peitar mesmo. Agora tem que ter a comissão de transportes, que ela é limitada, que o poder que ela tem é só de cobrar, de fiscalizar, mas é um poder limitado. E uma coisa, sabe, quanto menos transportes houverem nas ruas, quanto mais o povo... Eu vou contar aqui um exemplo dentro do gabinete do professor Robério. Perdemos uma assessora, sabe por quê? Porque ela não tem condições de todos os dias sair de Nova Descoberta e andando até a Igreja Universal, lá na Salgado Filho, porque ela anda quase 2 quilômetros. Ela mora quase no sopé do morro e ela não tem condições. Por quê? Porque o ônibus que passava por dentro de Nova Descoberta, ele não vai mais até lá. Então quer dizer que quanto menos transporte tiver na rua, é melhor para o empresário. Vai superlotar os ônibus, vai obrigar você a sair mais cedo de sua casa, e eles vão lucrar muito, porque eles não vão ter gasto com pneu, não vão ter gasto com óleo. Cortaram agora os cobradores, que eu achei isso uma insanidade muito grande, e vai continuar nisso. Então quer dizer que enquanto não houver contrato, não houver licitação, vai ficar muito difícil a luta. E se não tiver a população ao lado do vereador, que o poder dele é limitado, embora muito nobre, não vai chegar a muita conclusão, não é? Exatamente isso, né? Agora, só discordando aqui um pouco dos nossos colegas, assim, que falou muito em evolução, a gente conhece que países que eles evoluíram mais são os países que o povo vai trabalhar de bicicleta. Tem países lá na Europa que eles têm o IDH mais desenvolvido muito, como a Holanda, e o povo vai trabalhar de bicicleta. Vereador, meu Clê, vai trabalhar de bicicleta. Senador vai trabalhar de bicicleta ou de metrô. Em Londres, por exemplo, para você poder andar de carro lá, para o povo poder andar de metrô, para o povo poder andar de busão, é cobrado uma taxa diária de R$40 para o carro poder transitar, porque a cidade de Londres ela não comporta mais tanto carro. Então quer dizer que faz parte da evolução você voltar. Faz parte da evolução, né? Então, para eu não me alongar, a minha fala é essa daqui. Eu espero que vocês tenham entendido, que eu não tenha falado difícil, né? Mas é isso. Enquanto não houver ação popular,
enquanto não houver uma consciência que juridicamente não há base para a gente regular essa baixaria que está o transporte público, não vai haver muita solução. E contamos com pessoas como o vereador Milclay, que é a bandeira dele de campanha, certo? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Pessoal, seguindo aqui a sequência da lista, vou passar a palavra aqui para o Eliezer Falcão. Ele é representante da liderança do Pajuçara. Boa noite, meu pessoal da STTU, os vereadores representando também, posso dizer, a população, a Cristina, né, que também está representando a vice-prefeita, Edmilson, né, que é diretor aqui do IF, né, e o pessoal que está se fazendo presente nessa reunião. Como o Márcio falou, meu nome é Eliezer Falcão. Eu queria apenas que fazer uma colocação em breves palavras. E o que eu quero dizer é que essa reunião aqui não é para colocar o poder público numa situação de constrangimento, e nem tampouco autoridade nenhuma. É simplesmente para a gente cobrar os nossos direitos, que é o direito de ir e vir, é o direito de transporte. É simplesmente isso. O representante do vereador que aqui passou, ele falou que o dever do vereador é de fiscalizar e cobrar. É verdade. Fiscalizar e cobrar. E também pressionar e denunciar quando as coisas não estiverem indo de forma correta. Porque assim como nós, cidadãos, temos apoio constitucional, somos amparados por lei para cobrar nossos direitos em juízo, sem nenhuma representação, um vereador, qualquer um deles, também pode nos representar na justiça, porque ele foi votado por nós. Ele não está representando ali um cidadão, ele está representando ali uma cidade. Então é simplesmente isso que eu quero fazer, é essa colocação que eu quero fazer, A questão de eu ter colocado, praticamente o sistema no Ministério Público, cobrando, botando a prefeitura no Ministério Público, denunciando a prefeitura no Ministério Público, denunciando os vereadores no Ministério Público e os empresários, foi simplesmente por isso. É mostrando que nós, cidadãos, temos direitos e eles têm por obrigação de nos ouvir e nos atender. Aí vamos falar aqui das empresas. Nós temos essas empresas aí circulando dentro de Natal há não sei quantos anos. Se for olhar as irregularidades que tem dentro dessas empresas, de ônibus circulando dentro de Natal, irregular, eu faço com uma palavra do Matuto, não está escrito no gibi. A STTU, Márcio, puxa aqui minha camisa, senão eu vou falar muito. A STTU passa só para concluir, só para concluir, valeu. Então, a STTU pode passar a mão por cima, passa numa fiscalização da STTU, vai embora, porque eu já denunciei ônibus da STTU, os cabas não fizeram nada, eles cortando, furando, cortando a rota, desviando rota, eles não fizeram nada, Na Polícia Rodoviária Estadual eles passam, mas na Polícia Federal raramente passam, porque são ônibus que estão circulando de forma irregular dentro de Natal. Bom, mas isso não vem o caso. O que nós queremos é que a STTU, a Prefeitura de Natal e os vereadores se empenhem mais nessa situação e atendam o clamor do povo de Natal que está sem transporte coletivo. Obrigado. Pessoal, vou passar a palavra agora ao Arthur, que é o representante do bairro Aliança, aqui na Zona Norte. Boa noite a todos. Aqui é pouco, a pergunta.
Tássio, eu já enviei um ofício, não? Da linha 50, pedi para desviar a rota. A empresa já se pronunciou e me passou o seguinte, que depende que a STTU dê um sinal sobre isso aí. Ela vai atender dentro do nosso bairro mais 13 paradas. Então o senhor Norberto já deu o ok. Agora eu preciso que a STTU dê uma resposta à nossa comunidade. Eu espero que a STTU não queira que todo o bairro nossa representação vá lá para a porta, não. Eu espero que não queira as manifestações usando o seu nome, da secretária e do prefeito. Provavelmente isso aí vai ficar muito feio. Hoje a gente está resolvendo um problema aqui, da nossa cidade. Não interferindo na fala do amigo ali que falou de Londres, do Paraná. Isso aí é um problema nosso. A gente não pode resolver problema de São Paulo, do Rio, se a gente não resolve nem um quintal de casa. Muito obrigado. Valeu, Arthur. Obrigado aí pelas palavras. Pessoal, eu vou passar a palavra agora pro Edmilson, diretor aqui da unidade Zona Norte do IFRN. Primeiramente, agradecer a gentileza dele ofertar esse espaço, e ele reforçou que em outras ocasiões ele também vai dar a sua contribuição. Então, estou passando a palavra para ele. Boa noite, gente. Muito agradecer as palavras gentis e dizer da alegria da gente estar sediando mais uma reunião de um processo muito construtivo, de muitos desafios, né, Tássio? Cumprimentar aqui a todos presentes, na figura da moradora do bairro Santa Catarina, Dona Ivonete. A gente está aqui há 15 anos e temos tantos desafios e um deles é o transporte público. Então, assim, eu falo essa noite, mais até como anfitrião da alegria de recebê-los, mas também como representante de uma comunidade educacional que a gente tem aqui com mais de 1.600 alunos, como a gente já dialogou um pouco no início, antes da reunião, que são usuários de transporte público, como eu fui hoje tenho a possibilidade de não mais ser usuário, mas fui usuário porque também fui estudante, vivi, sei isso, sinto isso na veia, até porque não faz muito tempo, eu tornei diretor muito jovem na instituição, então tenho essa história vivida há poucos tempos. Assim, eu era estudante quando esse campus foi criado. Hoje a gente está com 15 anos e faz 15 anos que a gente luta por problemas como esse. Eu não vou ser tão prolixo aqui em repetir, porque a gente já está até cansado pelo alongado horário, mas eu me somo às palavras de todos que já trouxeram problemas aqui essa noite. E assim, é muito bom ver esse envolvimento. Era muito melhor se a gente tivesse a gente, quando o Márcio me trouxe a proposta, a gente tinha Márcio trouxe uma expectativa de 300 pessoas, a gente ficou preocupado até porque 300 pessoas para a gente gerenciar ia se tornar um evento já de médio porte, mas a gente esperava uma expectativa de 120 pessoas, mas infelizmente a gente não teve esse público. É muito bom se as pessoas se envolvessem mais nessas ações para poder a gente ter esse envolvimento. E aí não adianta cobrar só dos parlamentares, se a gente não tiver o envolvimento da própria comunidade. E aqui no campus Zona Norte, como eu vinha falando, a gente está há 15 anos, e há 15 anos a gente sofre, por exemplo, para um ônibus passar na porta do campus, e a gente tem 1.600 alunos, que muitos deles se evadem porque tem problema de segurança, porque são assaltados da porta da escola até a parada. E quando a gente lutava há 15 anos para que o 61 e o 62, por exemplo, passasse na porta, ele foi extinto e nem sequer passa mais em nenhum lugar. Então, assim, são muitos problemas que se somam a vários que já foram trazidos aqui. É o problema de chegar no trabalho da Dona Ivonete, é o problema do aluno chegar na escola, mas é com diálogo que a gente vai resolver. O Tássio já se comprometeu a nos receber, a gente vai fazer o diálogo porque é preciso, a gente está à disposição aqui para sediar quantas reuniões forem necessárias para a gente dialogar. Conheci hoje o vereador Milclay, que está aí fazendo, pelas falas, um brilhante trabalho de representação da nossa Zona Norte. Estamos à disposição para também somar com esse trabalho. Então, muito obrigado e vou passar a palavra aí à continuidade da reunião.
Pessoal, vou passar a palavra agora ao vereador Milclay, mas antes de passar a palavra, né, eu quero agradecer a presença do mesmo, né, porque temos na Câmara 29 vereadores, todos os 29 vereadores foram convidados, eu pessoalmente, eu fui lá com um livro protocolo que está no meu carro, entreguei na mão de cada assessor, até mesmo na mão do próprio vereador esse convite, né, eu acredito que é um tema importante. E como estamos vendo aqui, né, somente o vereador Milclay está presente, né? Então, assim, eu lamento muito porque eu entendo que um vereador, a função dele é representar o povo, né, e cada um, principalmente em sua comunidade. E hoje temos aqui um encontro, né, onde o número de pessoas foi inferior ao que imaginamos, mas que o lamento maior é perceber a ausência de mais vereadores, né? Agradeço a presença do Tásio, do Alan, né, que vieram representando a STTU, né? A gente sabe que eles, enquanto assessores, eles também não podem responder, né? Eles vão passar essas situações para a secretária, né, a Daliana, e consequentemente para o prefeito. E quero agradecer a presença de todos, né? Vou passar a palavra agora para o vereador Milclay. Pronto, que aí eu vou fazer umas perguntas logo. Pega um caderno de 12 matérias aí. Gente, agradeço aí todas as falas que me antecederam, e todas desabafo e são verdadeiras. Quero cumprimentar a mesa aqui na pessoa do diretor aqui, Edmilson, agradecer, né, pelo espaço, e virei outras vezes aqui. Esse aqui é um local bom para a gente fazer reunião grande, para a gente discutir os problemas da Zona Norte, que são muitos. A Zona Norte, se fosse cidade, seria a segunda maior cidade do estado, então tem muitos problemas e muito esquecimento por décadas. Então, vou começar aqui, talvez eu passe só uns 2 minutinhos da fala, mas eu queria prestar conta, né, da Comissão de Transporte, que sou eu, vereador Milclay, vereador Anderson Lopes, vereador Roberto Paulino, vereadora Divaneide Basílio e vereador Eribaldo Medeiros. E digo e agradeço a eles todos aqui, vocês em público, porque a nossa comissão tem se dedicado. Poderíamos fazer mais? Queríamos fazer mais. Semana retrasada, há 15 dias atrás, convocamos o secretário de tributação para ir na Câmara prestar esclarecimento referente ao ISS. Assim foi feito. Se eu contar detalhes, talvez eu passe muito do tempo. Por que convocamos? Porque damos a isenção às empresas, e as empresas não cumpriram com a parte deles, que foi retirar linhas. Na verdade, foram desonestos, desobedeceram ordem judicial, a STU não tem força para punir eles, e a gente fica nessa pendenga mesmo. Mas, por falta de denúncia e fiscalização, não foi. Fomos mais adiante. Na terça-feira, fomos até a STU fiscalizar qual eram os documentos necessários para a vistoria dos transportes. Encontramos lá na STU, isso aqui é uma denúncia, né? Encontramos a documentação que é exigida para os alternativos, para os táxis, para os escolares. Para os ônibus, encontramos só um documento de um ônibus e um ofício dizendo: estou retirando esse e colocando esse ônibus, número tal, e colocando número tal. Isso nós achamos um absurdo, porque nós fomos no DOP, Departamento de Permissões, e fomos no setor de vistoria, e fui também no setor de fiscalização. Porque como eu conheço a estrutura da STU, eu sei que também quem foi da vistoria está na fiscalização hoje. Então foi importante fazer esse contraponto. Encontramos isso. Há uma vistoria, sim, aos sábados, e a Comissão de Transporte já sinalizou que vai fazer a vistoria nas garagens dos ônibus, acompanhar a STU, sim. Pedi através do nosso mandato as fiscalizações, as vistorias de 2021 e as de 2022 que foram feitas, e qual é a documentação necessária que é exigida também para as empresas de ônibus. E nós sabemos hoje, não vou aqui redundante, mas realmente as empresas não têm o contrato, deveriam ter, tem um lá de 89, bem caduco, e as empresas hoje, inclusive, operam sem a ordem de serviço. Devolve os ônibus e depois vai operar.
Mas, no nosso ponto de vista, nós queremos é mais transporte. Então acaba a gente ficando até numa situação delicada. Nós queremos é mais transporte, porque nós estamos lutando é para ter mais transporte para o povo. Mas que a CTU possa ser transparente nesse sentido. Passando isso, convoquei em nome do meu mandato e em nome da Comissão de Transporte a secretária Daliane Bandeiras para prestar esclarecimento para a sociedade no tocante à licitação e diversos outros problemas que cada vereador teve a oportunidade de falar em plenário. Por que não convocamos para a Comissão de Transporte? Porque ficava muito restrito e nós queremos que os outros vereadores se envolvam, se dê as mãos, faça com que o transporte público seja uma bandeira de todos os vereadores, não só do vereador Milclei, não só do vereador Roberto, da vereadora Divaneide, do vereador Anderson Lopes, nem do vereador Eribaldo, mas é dando as forças que a gente vai poder contribuir para esse problema. Hoje, pela manhã, participei da reunião da Comissão de Transporte, que eu sou representante lá no Conselho de Transporte, da Câmara, lá no Conselho de Transporte. Hoje, o assessor do setor, o senhor Nício Queiroga, falou em subsídio, falou em aumento de tarifa, 6,45, falou... Tem gente que já levantou o olhão ali, foi? Falou em N coisas de querer. Eu quero isso, eu quero aquilo. Na minha fala foi bem claro. Nós autorizamos o prefeito a dar a isenção para vocês. Que vocês derem troco, na cara do povo, foi te retirar os ônibus. Então vocês não têm palavra, vocês não cumprem palavra, vocês são desonestos e respeitosos com a população. Isso está lá gravado. E disse mais, como é que vocês querem aumentar uma tarifa? Nós já somos a tarifa mais cara do Brasil. Como é que vocês querem? O povo não vai mais andar de ônibus, não é esse o caminho. Agora também, por outro lado, o nosso município não dá subsídio algum. Por outro lado, não dá viabilidade econômica a nenhum sistema. Os alternativos são mais massacrados, porque são mais exigidos. Exige mais do pequeno do que do grande. A documentação que eu falei da CTU da vistoria que nós fizemos já é clara. É clara. Há uma pressão maior no menor. E o maior se passa a mão na cabeça, no nosso entendimento. Foi o que nós vimos. Ninguém falou pra gente, a gente viu os documentos. No entanto, vamos para encaminhar. Eu solicitei da secretária da CTU, e Tasso fez uma fala aqui, para encaminhar, no sentido de que colocasse alternativos, uma frota emergencial. Eu mesmo fui o projeto de lei, a frota suplementar, foi vetado pelo prefeito, está na Câmara, vamos botar para votar e vamos derrubar o veto. Se assim a Câmara entender que é necessário ter transporte, vamos derrubar o veto do prefeito. E nós exigimos lá na Câmara, porque está demorando a Câmara colocar em pauta, e nós exigimos que colocasse em pauta. Porque eu já apresentei outro, uma frota de emergência, e não vou parar. É um atrás do outro. Porque nós temos que arranjar uma solução. Não adianta a gente fazer vários discursos e não apresentar a solução para o povo. É agora, é ontem, Tasso, Alain. É para ontem. Vocês podem até querer, mas falta uma decisão do Poder Executivo, do prefeito. Falta uma decisão política. Uma decisão, eu quero ajudar meu povo da minha cidade, onde eu ganhei no primeiro turno. Esse povo confiou. Eu digo lá na Câmara sempre, o povo confiou no senhor. E agora está desconfiado, porque não tem como confiar dessa forma. Eu não estou fazendo nada, eu não me expressei, nem na leitura anual eu falei de transporte, o prefeito não falou. Eu fiquei, sem entender. O prefeito não falar de transporte num problema sério que nós estamos vivendo. E disse na Câmara, se eu fosse prefeito, meu amigo, empresário ia rodar. Ia rodar. Sabe por quê? São José dos Campos fez isso. As empresas velhas saíram todas. Lá quem ganhou foi Itapemirim. Ganhou 2 lotes, o prefeito só assume um. Ganhou 2, o prefeito só assume um. E assumiu um. O prefeito teve a coragem de comprar 12 ônibus novos elétricos, sem poluir o meio ambiente. Teve a coragem de comprar cada um 3 milhões.
porque fez uma política séria, porque pegou estacionamento rotativo, conseguiu dinheiro, disse aquilo outro, e investiu no transporte público para o povo, que o povo merece. E numa cidade onde a gente quer desafogar o trânsito, a gente investe muito no transporte público. Não adianta a gente reclamar da ponte, que vai fazer 2 pontes, mais 3 pontes, você não investir no transporte público. Transporte de qualidade. Por que não no ar-condicionado? Por que não? Se eu quiser, eu posso pagar no ar-condicionado, eu vou no ar-condicionado. Por que não? Não pode se colocar todas as linhas, mas faz alguns lotes. A prefeitura tem que concorrer também, colocar alguma linha de transporte nessa licitação. Não posso ficar omisso só esperando o empresário. Tem que fazer, tem que querer fazer. Pelo nosso ponto de vista, não está se esforçando o bastante. Eu admiro os servidores, e eu acredito que a Daliana, ela tem competência para isso, mas tem que ter a assinatura do prefeito, tem que ter o aval, tem que ter a fala, tem que ter ali a fala dando suporte. Ela tem experiência para isso, ela tem doutorado para isso, mas ela precisa ter o aval. Se não tiver o aval, não vai para frente. Então, demos a alternativa lá, foi falado aqui na PGN, mas a secretária também já falou lá na Câmara, na terça-feira, mas eu estou esperando isso há 20 dias. Eu disse, então, já que não tem resposta da PGM, vou convocar a PGM agora, para depor também, porque eu não estou tendo resultado. Nós convocamos a tributação, não houve resposta favorável do povo. Para saber se o município está arrecadando mais de 400 milhões, as empresas devem. Perdeu da J-Flor 33 milhões. Faliu, acabou, eu não recebi, está aí, não temos abrigos, não temos acessibilidade, não temos nada. Deu perdido 33 milhões. Faliu a Rio Grandense, se eu não me engano, foi 23 milhões também. E lá vai quase 60 milhões perdido no ralo. Então, tem que ter uma política séria de cobrança. Sabe por quê? Porque dos alternativos tem carro penhorado, dos donos da alternativa, que é pequeno. Mas do empresário eu quero ver se tem alguma empresa um ano penhorada. Não tem. Sabe por quê? Agora, segundo a CTU, mas eu presenciei algumas, abri um armário lá que tinha 11 mil multas, que é para ser entregue para as empresas. A CTU até está fazendo a parte dele. E tem 21 milhões que as empresas devem. Foi dito pela CTU, se eu não me engano, 21 milhões. E tem mais 11 mil multas. Mas eles não pagam, eles não reconhecem, eles recorrem. Então, tem que haver uma política mais séria. Tem que haver, eu disse hoje na reunião do Conselho, que eu estou cansado de participar de reunião que não dá em nada no final. É o empresário cobrando, e ainda disse mais, o Nilson Queiroga disse hoje na reunião, que a culpa de retirar os transportes foi da CTU. Eu não vi ninguém respondendo contra, viu? Eu fiquei, poxa, não vou nem falar mais nessa reunião, porque eu fiquei agora, o Nilson falou lá, seu vereador Milcley, quem retirou os ônibus foi a CTU. Eu disse, não acredito não que eu vou ouvir isso de novo. Eu vi lá na Câmara do próprio Agnello. Entendeu? Então, resumindo, a gente pediu para a linha 68, por exemplo, a linha 68, todas as linhas são importantes, mas a linha 68 tem um significado, vamos dizer assim, aqui tem uma senhora agora com uma criança especial, e ela faz tratamento lá no CRI. Aí eu encontrei domingo a mãe chorando nos meus pés, chorando, e mostrou a menina dela também especial. Então, uma linha que todo mundo sabe onde é que passa, é Monorte, João Machado, CRI, Alexandrino, e aí vai. Não é o dorsal da apresentação que precisa, é Natal que precisa dessa linha. Então, foi dito pela secretária que estava tentando viabilizar uma forma dessa linha ser operada por alguém. Chamei as duas cooperativas lá no meu gabinete semana passada, dei uma proposta. Já que o setor não quer, vamos botar alguém para operar. Mas eu não vou deixar de apresentar meu projeto não. Vai ser polêmica novamente, mas vamos pressionar até encontrar uma solução. Porque eu não vou deixar de apresentar, porque o empresário ainda vai pensar o que é que vai fazer. Não. Quem tem que agir é a SCTU, que é o órgão gestor e fiscalizador do sistema de transporte público. O vereador, a competência dele é cobrar mesmo. Então, precisamos viabilizar e precisamos ser rápido. Eu acho que vocês são competentes o suficiente
para a gente pensar uma maneira rápida, e não adianta dizer aqui que está engessado, está engessado. Eu entendo aquela parte do Ministério Público quando ele fala dos 100% da frota, mas as empresas estão trabalhando irregular. Por que o município não pode remanejar nenhuma linha? Eu não consigo compreender. Eu dei entrada agora num monte de linha. Vamos ver o que é o embaraço que vai dar agora. Porque eu esperei demais já. Fui paciente e acompanhei a maioria das reuniões. Acho que vai dar certo o redesenho, mas se não tiver uma canetinha do prefeito, não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, vou aqui finalizar. A Márcia está aqui, o outro já está. Mas assim, eu queria até falar mais outras coisas, mas eu acho que o papel da Comissão de Transporte é esse: é propor, aprovar leis, fiscalizar, todos os vereadores, aprovar leis, fiscalizar e cobrar do poder público. E estou desde o início e continuarei ao lado do povo, porque sou comunitário, não saí de ser comunitário. Eu estou vereador, eu sou comunitário desde que me entendo de gente, mas tem coisas que é limitado. Gilberli, por exemplo, me cobra: meu Cleiton, tem que fazer isso, aquilo, outro. É verdade o que Gilberli falou em relação do Ministério Público. Mas o Ministério Público, na maioria das vezes, é omissa, não vai nem nas audiências. E eu fico pensando, quer dizer que era para o Ministério Público poderia fiscalizar todos nós e não consegue fazer com as empresas. As empresas não conseguem fazer nada. Parece que é uma coisa... Eles são de outro mundo, eles não são desse planeta, os empresários de ônibus. Eles conseguem fazer mágica e sumir. E agora estão fazendo chantagem, para concluir, chantagem com o município, pressionando o poder público para tentando dizer que vai aumentar a passagem, senão tira mais linhas. Poxa, isso é chantagem barata. Eu disse hoje, chantagem. Então, a população vai ter que se movimentar mesmo, não vai ter outro jeito. Quando o povo não disser para que veio, não vai resolver o problema. A licitação, eu acredito que vai sair. Não sei se vai sair da maneira que a gente quer. Eu até acredito porque a secretária afirmou 105 dias lá na Comissão de Transporte, afirmou que vai sair a licitação, mas espero que não seja só um contrato básico para beneficiar os empresários e a população continuar pagando a tarifa cara com transporte de péssima qualidade, que a gente não consegue. Nossa apresentação ia aqui até Pajuçara, Paulo, até Gramoré. Então tem que haver essa redistribuição, tem que haver, agora sempre pensando no povo. É isso que eu digo em CTU. Vocês têm que sempre pensar no povo, acordar e dormir pensando no povo, na qualidade do transporte público. Não vamos baixar a cabeça para empresário nenhum. Então, a minha parte, estou tentando fazer, estou cobrando do município, pedir para os alternativos fazer proposta para lá, para operar em algumas linhas. Tomara que a CTU faça isso para ontem. Não fique pensando para depois não, porque já tem uns 4 meses que a gente fez essa mesma proposta lá na CTU. Então não dá para esperar mais. Não dá para esperar, vamos tomar uma decisão, ou senão o povo quem vai tomar essa decisão. Então, e eu estou junto com o povo. Ponto. Então, muito obrigado, gente. Pessoal, vamos para as considerações finais, né? À vontade. O Miclei falou que a STU passa a mão na cabeça, né, dos empresários. Eu acredito nisso. Eu me desculpe, não é nada contra vocês. STU. Vocês lá sabem, quando eles mudam o horário das linhas, como diminui os ônibus das linhas, eles comunicam a vocês? Ô Cássio, só o Ministério Público deu até hoje para o prefeito responder a questão do processo lá que está lá no Ministério Público. Você tem alguma coisa? Qual o processo? Eu botei lá no Ministério Público. Não sei se intimou o prefeito, acho que ficou a cargo do Gabinete Civil, né? Se eles entregaram as linhas e a gente sem contrato, difícil. Porque eles diminuem e tiram os carros, mas será que eles comunicam que tiraram? Um exemplo que eu vou lhe dar, é rápido, porque você está para todo mundo. A 26, na mesma década, para mim é primordial, eram 4 carros. Tiraram e ficaram 3. De segunda a sábado, 3. Mudaram os horários. O primeiro saiu terminar, como já disse aqui uma vez, de 5h40. Então, será que a STU sabe disso?
É isso que a gente estava tentando aqui ver a questão do quadro de horário, exatamente para tentar diminuir esse tempo, né? Para ver se a gente puxa mais cedo para poder não prejudicar o trabalhador que vai até a Zona Sul, né? Como está prejudicando? Certo. Só 3 carros, aí também é indecente. Porque se vocês aqui pegarem um ônibus aqui de 5h40, 26, porque lá na Boa Sorte, ali por aí, vocês não entram mais. Eu digo porque não entram. Imagine depois disso. Vamos lá, para encerrar aqui a nossa participação. O amigo falou aqui sobre a questão do contrato emergencial, né? E eu tenho certeza que ele também sabe que na Lei 8.666 a gente tem que lançar 3 certames. A gente tem que lançar a licitação 3 vezes, nós lançamos 2. Então essa agora é a terceira. Aí sim a gente pode sim pensar e começar a trabalhar um contrato emergencial, tá? Isso não está fora de cogitação da secretaria, não. Inclusive já foi objeto de reuniões internas, né, Alan? Bem antes, o vereador Milcley também sabe disso. Ele inclusive sugeriu lá atrás essa questão de contrato emergencial, exatamente para ter um instrumento jurídico na mão para poder cobrar dos empresários. Sobre a questão também do... Me lembrei o que falou mais aqui para poder... Foi gente demais falando, acabou que passou a... Não, aí já foi demais, mas aí você... Aí Vossa Excelência tá aloprando, né, Milcley? Infelizmente não disse não, mas olha, vamos ser mais objetivos. Essa questão da 26 a gente vai trabalhar lá dentro para dar uma melhorada nessa questão do horário, tá? Vamos ver se a gente puxa. E outra coisa, pessoal, quando pode até parecer que vocês acham que a secretaria não faz nada, mas o que compete a secretaria, o vereador Milcley sabe, é a gente multar. É a gente multar. E a multa de transporte é como se fosse a multa de trânsito. Você recebe, tem um prazo para recorrer, você vai alegar, vai passar por instância, por recurso. É dessa forma. Outra coisa, a questão da dívida ativa das empresas. Milcley falou aqui de questão de milhões. A secretaria inscreve sim dívida ativa, né? Inscreve sim as empresas de dívida ativa. O próprio Ludenilson deve ter falado na convocação lá na Câmara. Então assim, pessoal, a gente está numa fase que a gente está fazendo o que pode. A gente está fazendo o que pode. Queria eu chegar aqui hoje e dizer assim, a partir de amanhã volta 100% das linhas, 100% da frota, amanhã o tempo de viagem do ônibus diminui. Queria a gente, né, Alan? Chegar numa reunião dessa, Milcley deve estar sonhando isso há muito tempo. Por que a gente também não está? Então, a gente vai se colocar à disposição, olha, essas problemáticas, viu, Jeová, de horário de linha, nos procura, a gente vai captar aqui, se tiver algum problema, viu, Paulo, lá no Gramoré também, essa questão de horário, nos avise aqui para a gente poder dar uma aliviada, tá? Objetivamente para ajustar, né? Vamos marcar a próxima semana com o nosso diretor aqui do IF, para a gente receber ele lá, para a gente ver como é que pode dar uma amenizada nessa situação. E o que a gente puder fazer agora recentemente é isso. Sim, eu tenho outra informação também. A gente, até que enfim, antes tarde do que nunca, uma cobrança de vocês, da população, nós já licitamos os abrigos, que a gente sabe que boa parte de Natal está sem abrigo, né, Josa? Ou então só tem uma placa, mas a gente licitou 1.500 abrigos, já está licitado, são 300 abrigos por ano, não é novas licitações não, já foi uma só, viu, Josa? Só renovando, são 300 abrigos por ano e a nossa expectativa é começar agora em maio já a implantar os abrigos. A gente já começou a fazer as visitas nos pontos, viu, Milcley? Concedido. Tomara que a maioria seja na Zona Norte, nós somos uma cidade. Sim, sim. Isso. Tá. Então assim, o vereador Milcley também falou numa questão de que São José dos Campos, né, licitou o transporte. Licitou, mas a empresa nem chegou a operar porque ela nem comprou os ônibus. Então está licitando novamente São José dos Campos. Curitiba injeta 100 milhões por ano no transporte público. São Paulo injeta 7 bilhões por ano. Pra você ter uma noção disso, o orçamento do nosso estado é coisa de 13 ou 17 bilhões. Então, para você ter uma noção só como São Paulo está injetando aí dentro dos ônibus. Então, já está mais do que claro que na licitação a gente vai ter que ter a viabilidade econômica, como o Milcley falou. Por isso que a secretaria está calculando, recalculando, e se Deus quiser vamos lançar esse edital. Tem alguma coisa que eu esqueci? Mais alguma coisa? Não. 68, verdade. A 68 a gente está tentando reverter lá na secretaria, tentando reconvencer a empresa a não devolver essa linha, voltar para operar, porque a gente sabe, como eu disse aqui desde o início, que é uma linha importante para levar o pessoal
lá para o CRI, também lá para doar sangue, lá no Hemonorte, entendeu? Ali naquela região da Alexandrina de Alencar, do Parque da Juna. A gente está lutando para tentar reverter essa situação, assim como a gente está tentando reverter essas 4 últimas agora que devolveram, né? A 76 devolveram, qual foi a outra lá, além da 68? 593 do Residencial Ridinha, teve uma 33B, não foi? 33B voltou, a gente conseguiu reverter. Então, a gente está assim, puxando, sabe, meu Cleio? É puxando para ver se a gente diminui esse impacto. Mas, se Deus quiser, vamos torcer aí que a gente licite esse transporte para que a gente não tenha mais essas reuniões aqui de cobrança e pelo menos um alívio para a população. Ah, outra coisa também, o terminal lá das Rocas, né, Alain? Terminal das Rocas, reforma. A gente vai começar quando agora a reforma? Agora em abril? Dia 11, né? Agora vamos começar a reforma do terminal das Rocas, assim como também a gente está com previsão de reformar outros terminais. A gente reformou do Integração, não foi massa? Aqui foi há uns 3 anos, não foi massa? Há uns 3 anos. Então, quer falar, meu amigo Arthur? A linha 50, né? A extensão da linha 50, tá. Alan tinha me dito aqui que não tinha chegado no departamento dele, eu não sei o que é que aconteceu. Mas você já me passou aqui, né, o ofício, eu já passei aqui na mão dele na mesma hora para a gente dar a resposta a vocês, certo? Se positivo ou se negativo, explicar o porquê, né, meu Cleio? Mas, Bruno não, Júnior. Certo. Vocês ficaram aqui sem ônibus para o Alecrim, né? Vamos dar uma estudada nisso, Alan, ver como é que a gente pode dar uma aliviada nessa situação, dessa questão de Santa Catarina. Júnior, se você tiver alguma proposta também, de sugestão aí para a gente poder fazer uma extensão, viu, Márcio? Alguma coisa do tipo para puxar para o Alecrim. Exatamente. Sim. E a questão de mototáxi, vocês não liberam um pouquinho? Olha, a questão de mototáxi é o seguinte, existe uma adesão mesmo de governo, sabe? Por exemplo, são 2 leis, né? Tem uma que proíbe, né? Tem uma lei que proíbe, é municipal, é? Não pode autorizar. A municipal. 2 leis municipais proíbem. 2 leis municipais proíbem Natal. Por exemplo, Parnamirim tem, né? Aqui em Natal não tem. Isso. Bota e muda, né? Exatamente. Exatamente. Foi. Eu só fazer uma pergunta, eu acho que seja. Pois não, Jeová. Tudo que está acontecendo com o sistema de transporte coletivo hoje é porque o setor tomou conta da bilhetagem eletrônica. Se ela retornasse essa bilhetagem, o setor não tinha se poder mais de Jeová tocou no ponto importante também. A bilhetagem eletrônica, existe uma decisão, né, Alain? Existe olha só isso aqui. Existe uma decisão na justiça, transitado e julgado, que diz que a bilhetagem eletrônica quem opera são as empresas. Decisão da justiça. É o erro dele. Justiça, transitado e julgado, viu, Gilberli? Fique sabendo disso. Mas antigamente não era do município. Que o nosso desejo, inclusive na licitação, né, Alain? A bilhetagem a gente toma o controle. O Milclei até participou desse debate, né, Milclei? Na terça-feira, inclusive, eu sugeri para a secretária Isso. essa licitação da bilhetagem. Separado, eu lembro disso. Na verdade eram 3 editais. O primeiro edital de licitação eram 3. É porque o ônibus são 2 lotes. Foram 2 lotes. Era ônibus lote 1, ônibus lote 2, opcionais, que era outro edital, e tinha um terceiro edital que era da bilhetagem eletrônica. Quando foi se abrir o recebimento das propostas, chegou o oficial de justiça dizendo que a justiça tinha julgado que era de responsável, não podia separar a operação da bilhetagem eletrônica. Então, assim, se vocês olharem até no site da prefeitura, tá lá o edital da bilhetagem eletrônica que foi elaborado. Então, chegou a ser feito o edital, foi lançada a licitação da bilhetagem eletrônica, mas a justiça disse que não podia separar. E ela já foi do município, já. No nosso entendimento, não é para as empresas. Exato. A justiça, ela baseia na lei. Tem alguma... Geralmente nas outras cidades, quando o município tem o controle da bilhetagem, aí alguns bancos são contratados, porque aí o banco ele toma de conta, né, da questão da bilhetagem e faz aquela questão de toma de conta do financeiro, né? Exatamente para não ficar com papel no município, dinheiro no município, entendeu? Você contrata o banco. Brasília é banco também, é o BRB, o Banco de Brasília.
Para encerrar, pessoal, Douglas, cadê Douglas? Já foi, o bichinho estava cansado. Douglas falou da questão do plano de mobilidade. O plano de mobilidade a gente já está praticamente concluído, né, Alain? E outra coisa, o plano de mobilidade não impede a licitação de transporte, são coisas distintas, certo? O plano de mobilidade ele norteia os destinos da mobilidade da cidade. E a gente já usa o plano que a gente está finalizando como um direcionamento para o redesenho. É tanto que o Milcley acompanha o redesenho das linhas que a gente propôs. Então, pessoal, para encerrar, essas são as nossas colocações. O que a gente puder fazer, o que estiver ao nosso alcance, né, Milcley, nas nossas mãos, a gente vai ajudar vocês, mas vocês já entenderam também as nossas limitações e ficou muito claro, né, Paulo? Estamos às ordens. Quando precisar, não precisa agendar na secretaria, só avise, diga que precisa de uma reunião para a gente poder sentar. Inclusive, estou lhe esperando, viu, Márcio? Você ficou de lá, viu? Você ficou de lá e não foi, estou lhe esperando, viu, gravador? Vá com ele, viu? Estou esperando, Márcio. Mas estamos às ordens, viu? Um abraço, boa noite, fique com Deus. Obrigado, viu, Márcio também, né? Pela oportunidade. Zona Norte em pauta, né? Zona Norte em pauta. Estamos juntos, viu? Estamos às ordens. Pessoal, então acho que ficamos por aqui, né? Eu agradeço a presença de todos e que vamos cobrar a Procuradoria Geral do município, né, com relação a essa questão do contrato emergencial, né? Porque pelo que o Tassi falou, depende da resposta da Procuradoria. Então, pessoal, boa noite a todos e vamos seguir aí nessa luta. Eu vou dizer o povo, tá aí que aconteceu. É essa mesma coisa que eu Valeu, meu amigo. Qual era a empresa que ele está botando aí pagando?